Olá, seja muito bem-vindo. Como é bom me conectar com você no dia de hoje. Dia muito especial, dia em que eu tenho o privilégio de conversar com um grande irmão, amigo de longa data, sobre um assunto que eu creio que vai ser uma grande bênção na sua vida, especialmente se você está envolvido com a igreja local. Seja você um pastor presidente, um pastor auxiliar, um obreiro, um diácono, um presbítero, um voluntário, um líder, certamente a conversa de hoje vai ser uma bênção na sua vida. E o nosso objetivo com esse quadro é equipar você para você servir de maneira fiel e excelente naquilo que Deus colocou nas suas mãos para realizar. Bom, vamos lá. Meu convidado de hoje é um homem de Deus, pai, marido, pastor, pregador, plantador de igrejas, cantor, escritor e, acima de tudo, um homem de Deus, um servo de Cristo. No quadro Ministério e Liderança, hoje eu converso com o pastor Rodrigo Soeiro. Rodrigo, que alegria ter você aqui comigo hoje. Amém, meu irmão. O privilégio é todo meu. Obrigado por esse convite. Me sinto muito honrado. Você sabe do carinho que eu tenho por você e reconheço também o carinho que você tem por mim e, enfim, as nossas famílias, as nossas respectivas igrejas. A gente tem muita coisa em comum, né? Então, eu fico muito honrado mesmo, muito feliz por esse projeto que você está liderando com tanta fidelidade e excelência, né? Amém. Obrigado mesmo. Que seja um tempo muito especial, que sejam minutos especiais para abençoar os nossos irmãos, irmãs, enfim. Obrigado mesmo. Amém. Olha, já faz um tempo que a gente se conhece, hein, Rodrigo? Tava Verdade. pensando aqui, deve fazer mais de 20 anos que a gente se conhece. Exato. E nesses, Exato, no mínimo, no no mínimo. mínimo, né? E nesses 20 anos, muita coisa aconteceu. Mas eu confesso que esse ano em especial está sendo um ano muito maravilhoso para você, né? Ano de lançando livro, lançando um trabalho maravilhoso, clássicos. E eu Uhum. acredito que essa vai ser a base da nossa conversa aí para a gente abençoar os nossos irmãos. Amém, amém. Sem dúvida alguma, um ano bem especial. O ano de 23 foi um ano de muitas semeaduras, né? Uhum. Colhemos coisas muito boas também, daquilo que plantamos em 22, a saidinha da pandemia. Mas 23 foi um ano onde realmente algumas sementes que estavam nas minhas mãos eu tive que, de fato, colocar na terra Uhum. e, e estamos colhendo, né? Por graça e misericórdia de Deus, muita coisa legal está acontecendo, muitos são os desafios, mas em todas essas coisas, como disse o apóstolo Paulo, nós somos mais que vencedores. Amém. E olha, sabe, antes da gente entrar propriamente no projeto do livro e também do Clássicos, eu quero enfatizar, e eu acredito que seria interessante você compartilhar um pouquinho, que Deus está realizando grandes coisas em uma temporada extremamente desafiadora para vocês, como igreja, não é mesmo? Exatamente, irmão. Exatamente. Nós, no final do ano passado, né, nós concretizamos a nossa mudança de prédio na nossa igreja mãe, né? Então eu pastorei o Haddad já há alguns anos e com o crescimento da igreja nós em alguns momentos migramos, né, para prédios maiores e graças a Deus, né, saímos da pandemia com muitos sonhos, com muitos projetos. O prédio onde nós estávamos era um prédio bem bacana, porém estruturalmente faltava, sabe, aquele detalhe que para nós era muito importante, né, que é o detalhe da boa infraestrutura, né? Nós sabemos que a igreja, o maior patrimônio da igreja são as pessoas, eu não tenho dúvidas disso, mas a gente quer ver as pessoas felizes, né? E parte também por um ambiente agradável. E colocamos isso no coração e o Senhor nos deu uma visão uma visão importante, interessante a respeito de um prédio a 4 quilômetros da onde nós estávamos, Uhum. né? E, enfim, e mudamos, né? No finalzinho do ano já fizemos as transições que precisávamos fazer e janeiro passou, foi bem difícil porque nós tivemos que interromper as nossas atividades na nossa igreja principal, na nossa igreja mãe
e pulverizar a nossa membresia nas nossas igrejas filhas, né? Principalmente em São Bernardo do Colorado. Tinha um final de semana que nós tínhamos que fazer 5 cultos para a gente absorver, fora a nossa igreja em Colorado, Santos, enfim. Então, foi um mês bem desafiador. Aí, se não me engano, dia 14 de fevereiro nós entramos, né? Estamos até agora, ainda sem aquele pente fino que a gente gosta, né? Ar-condicionado sendo instalados, o nosso Kids ainda não foi feito, mas a gente percebe que não foi realmente apenas uma mudança predial, tem algo profético muito especial para aquele espaço, para aquele bairro onde nós estamos agora. Então, os meus assuntos, além de aconselhamento, de treinamento, de visita, enfim, também os assuntos, isso eu confesso para você que me drena muito, assunto de dinheiro, assunto de tijolo daqui, drywall dali, hidráulica, isso me drena, não são assuntos da minha paixão, mas existem estações que a gente precisa mergulhar, né? E eu sei que é um tempo curto, graças a Deus eu tenho um administrador nessa área, mas tem sido bem desafiador lidar com assuntos que saem um pouco da nossa esfera ministerial. Como eu disse, isso me drena, e se me drena, eu preciso também retroalimentar, né? Como aquele livro Andando com o Tanque Vazio, ele nos ensina tão bem, né? Ok, se é drenado, se está vazando, você precisa aumentar o volume de entrada, já que a saída está grande, né? Então, tem sido dias desafiadores, mas o Senhor tem dado todo o suporte, os irmãos e irmãs da nossa igreja sendo muito generosos, enfim. Então, está sendo uma estação difícil, mas quando a gente entende o valor da causa, os custos eles vão se tornando menores, né? Então, eu estou muito feliz, de verdade. E olha, pegando um gancho disso que você falou, eu acredito que tem 2 lições muito preciosas, né? A primeira é que no ministério tem vezes que você precisa fazer o que precisa ser feito, mesmo que não é o que você gosta de fazer. Exato, exatamente. E a segunda lição... pode falar. Não, pode falar. Não, manda ver. Não, essa seria a primeira lição. E a segunda é que, mesmo diante dos cenários mais desafiadores, ainda assim você pode florescer e frutificar, porque os projetos que você tem lançado estão no meio desse alvoroço de situações e desafios. Exatamente, exatamente. Eu sempre, quando eu compartilho com a minha liderança, com os pastores, e falo isso no college, né, que é o nosso centro de formação ministerial, eu falo que por muitos anos eu carreguei o peso de que eu precisaria amar todas as funções da vida pastoral. Então eu precisaria amar aconselhar, treinar, visitar, pregar, equipar. Então eu tinha isso na cabeça. Não, se eu quero ser um bom pastor, eu tenho que amar 100% fazer todas as coisas. E isso, confesso para você, que era muito pesado para mim. A partir do momento que a gente vai ganhando um pouco de maturidade, não tem problema algum a gente reconhecer que algumas coisas a gente gosta e outras coisas a gente não gosta. Não signifique que a gente vai deixar de fazer. Mas não necessariamente a gente precisa fazer toda hora. Né? Por exemplo, eu vou contar uma coisa que pode parecer um pouco estranha, né? Por conta, acho que, do meu pai ter ficado quase 10 anos sobrevivendo entre idas e vindas no hospital, depois do seu AVC, assim, eu tenho muitas dificuldades de visitar pessoas em hospitais. Então, eu tenho um time específico para isso na DAI. Agora, quando esse time não pode ir, não significa que eu não vou. Muito pelo contrário, eu vou e faço da forma mais excelente possível. Agora, se eu posso colocar alguém que ama esse tipo de acolhimento, de hospitalidade em ambientes assim, quando eu ligo para uma pessoa que tem esse perfil, ela vai de uma maneira ainda mais excelente, sabe? Agora, por incrível que pareça, se eu tenho dificuldades de fazer uma visita hospitalar, eu não tenho dificuldade de fazer um velório. Olha só, né? Sim. Velório, para mim, é uma coisa que faço, obviamente que não fico feliz porque a pessoa partiu, enfim, mas é algo que dentro de mim, quando eu sou acionado a esse tipo de desafio, eu vou.
Eu vou e faço, né, de maneira ainda mais excelente. Então, eu comecei a entender um pouco daquilo que me drena mais e um pouco daquilo que me alimenta, daquilo que me abençoa ainda mais, né? Então, volto a dizer, não significa que não faço visita, não significa que quando eu preciso falar de dinheiro eu fujo desses assuntos, não. Muito pelo contrário. Eu estou falando de dinheiro, estou falando de obra, estou falando de drywall, estou falando de tantas outras coisas nessa estação. Eu sei que daqui a pouco passa, mas também daqui a algum tempo vai voltar, porque os prédios vão sendo expandidos de acordo com aquilo que a gente tem vivido, o crescimento da comunidade, né? Enfim, então, isso é uma lição que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Eu não preciso amar tudo dentro do meu pacote pastoral, assim como o engenheiro não ama tudo que ele faz. Tem algum detalhe na engenharia, assim como na medicina e assim por diante. Mas a causa que envolve essa minha profissão, esse meu ministério, esse meu, né, enfim, a minha função, eu encaro assim. É possível a gente, ainda que não seja a coisa que eu mais amo fazer, mas tem que fazer. Agora, se posso, de alguma forma, criar times para me apoiarem na execução dessas tarefas, eu, além de me abençoar, de facilitar um pouco a minha vida, eu estou liberando o ministério deles para que eles façam de uma maneira ainda mais excelente. Exatamente, é isso aí. E diante de tudo isso, surge algo, ou melhor, nasce algo nobre, urgente e eterno. O que que é nobre, urgente e eterno, Pastor Rodrigo Soeiro? Essa é uma pergunta bem especial para mim. Se eu não me engano, no ano de 2016, nós recebemos na ADAI um projeto chamado Escola de Adoração, né? Era uma semana intensiva, assim, de muitas palestras, né? Não era um evento organizado por mim, era organizado por uma outra pessoa que, enfim, pediu carinhosamente para nós cedermos a ADAI para ele realizar isso, né? E nós cedemos. E eu fui carinhosamente convidado para ser um dos palestrantes. E naquele dia, mediante o tema que foi proposto, eu preguei sobre Neemias. E o que mais me chama a atenção em Neemias é que, diferente de Isaías, diferente de Ezequiel, diferente de Jeremias, diferente de Abraão, diferente de Moisés e tantos outros, ele não recebeu um grande comando do próprio Deus para realizar algo, né? Isaías, ele tem a visão quando Uzias morre. Ezequiel tem uma outra visão já na Babilônia. Abraão, nem se fala. Moisés, enfim, então assim, 90% das pessoas que foram usadas, né, se eu não estou exagerando no percentual, mas assim, uma grande parte das pessoas que foram usadas por Deus na Bíblia tiveram uma chamada específica de Deus, né? Assim diz o Senhor. Neemias não. Neemias, ele estava teoricamente na sua zona de conforto, na Pérsia, é um período pós-Babilônia, pós-exílio, e ele fica sabendo que Jerusalém está um caos, né? Num momento onde as notícias não andavam com muita facilidade como hoje, então era tudo muito moroso, né? Então, mas chega a informação para ele é copeiro do rei persa, chega a informação para ele de que a terra dele está desolada, né? Os muros estão para baixo, enfim, tudo está muito destruído, porque é um pós-guerra, né, Lucas? Você conhece bem o texto bíblico, é um pós-guerra. Os caras ficaram 70 anos da Babilônia e quem ficou em Jerusalém, a gente não sabe nem como sobreviveu. Era caos em cima de caos e assim por diante. Então, quando o Neemias fica sabendo que Jerusalém está assim, a Bíblia vem dizer que ele vai para a oração, ele vai para o jejum, aquilo incomoda ele. Por quê? Porque, de certo modo, por mais que Deus não estivesse falando com ele, Neemias, eis que te chamo para uma grande obra, ele entendeu que aquele projeto de reconstrução era nobre. Por quê? Porque tinha a ver com a nação dele, tinha a ver com o DNA dele. Por mais que ele estivesse na zona de conforto na Pérsia, ele tinha um DNA judeu dentro dele, era nobre familiarmente falando, como nação, como um senso patriota, sabe? Segundo, era urgente, porque não dava para esperar muito tempo, né? Tanto é verdade que ele reconstrói
os muros em 52 dias. Então, assim, tudo foi muito rápido. O projeto era muito complexo, mas ele, na sua urgência, ele entendeu que era realmente para aquele momento. Uhum. E tinha a ver com a eternidade, porque se houvesse uma reestruturação dos muros, ia haver uma comoção do templo, a religiosidade ia ser aparada, e o povo que estava tão disperso por conta do pós-Babilônia, da pós-Babilônia, ou do pós-exílio, eles se reconectariam melhor com o eterno. Tanto que tem um esforço muito grande com o próprio Esdras, né? Que se o Neemias está muito comprometido com as questões estruturais, a gente percebe o Esdras muito comprometido com a questão da religiosidade. Então, assim, Neemias colocou na cabeça, né? Lógico, que eu não estou aqui esgotando o assunto, falando de um jeito, nossa, Neemias pensou exatamente isso, nobre, urgente e eterno, mas fazendo o mínimo de exegese do texto, o mínimo de uma saudável hermenêutica, de uma interpretação, enfim, coerente, eu percebo isso na vida do Neemias, e aí isso despertou no meu coração. Então, quando uma pessoa fala para mim, pastor, eu estou sentindo no meu coração de fazer tal coisa, a minha pergunta é nobre? É urgente? É eterno? Se for, nem me pergunta, vai. Você não precisa de confirmação de Deus, assim como Neemias não precisou. Ele orou, ele jejuou, mas em nenhum momento a Bíblia diz que Deus confirmou. Ele só orou e jejuou para ir para cima, para que Deus de fato desbloqueasse o que precisava desbloquear. Então é nisso que nasce essas 3 palavras que ao longo dos anos na ADAI eu trabalho com a igreja. Se é nobre, se é urgente, se é eterno, bora fazer. E aí, então, no ano de 2023, eu estava internado por conta de uma questão de saúde. Pedi para a Tati levar meu notebook para o hospital, eu ficaria quase que 10 dias internado. E eu comecei a colocar no papel aquilo que nos últimos anos estava tão latente no meu coração. Então, escrevi o livro Nobre, Urgente e Eterno, construindo um legado relevante para a nossa geração. Tem Neemias na história, é óbvio, mas eu também falo muito do apóstolo Paulo e também, obviamente, falo muito do nosso mestre, Jesus, trabalhando um pouco todo esse contexto daquilo que Deus espera de nós, né? Às vezes somos drenados por coisas tão periféricas e a gente deixa, muitas vezes, de focar naquilo que é nobre, naquilo que é urgente e naquilo que é eterno. Interessante, né? Que diante de tudo isso que você está falando, eu vejo que existem chamados que nascem da necessidade. Chamados Sim. que a necessidade se apresenta e se Deus te mostra essa necessidade, muito provavelmente Ele quer usar a sua vida diante dessa situação. E no desenvolver do texto, do Nobre, Urgente e Eterno, você falou que cita o apóstolo Paulo. O que você fala sobre o apóstolo Paulo dentro desse contexto de Nobre, Urgente e Eterno? Perfeito. Eu fiz uma conexão, um paralelo com chega a informação para mim, assim como chegou a informação para mim, chega para mim que eu teria que assumir a igreja. Meu pai fica doente e aí tipo assim, não tem tu, vai tu mesmo. A gente não tinha nenhum obreiro preparado para tal, não que eu estivesse, mas eu como filho, né? Então eu era... Quantos anos você tinha na época? 24 anos. 24 anos. Então, né, fazendo esse paralelo com o tema, Sim. nobre. Eu não vou deixar essa igreja fechar. Né? Não vou deixar essa igreja fechar porque é uma questão familiar, Sim. sabe? É uma questão, eu sei o preço que meu pai pagou para desenvolver e para abrir essa igreja. Né? E aí eu falo um pouco do nobre no livro, né? Eu divido o livro em 3 partes, então eu falo um pouco do nobre, à luz de Neemias, à luz um pouco da minha história também. E quando eu entro no urgente, eu falo da necessidade que eu tive de organizar a igreja. Que com todos os elogios que eu posso falar do meu pai, ele não era um grande gestor, ele não era um grande organizador. Sim. Ele, sabe, então eu tive que fazer uma organização. E a luz bíblica para isso veio também do texto de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, que existe uma riqueza quando nós valorizamos o ministério apostólico, profético, pastoral, evangelístico e pedagógico.
Muitas vezes a gente se apega muito à questão do apóstolo, do profeta, do evangelista. Então, eu estou numa igreja episcopal, por exemplo, não Adai, mas, por exemplo, uma igreja episcopal, não tem apóstolo, né? Uma igreja Assembleia de Deus, teoricamente também não tem apóstolo, né? Algumas já tem, né? Mas, enfim, eu vou consagrar alguém a profeta, a gente fica se apegando tanto à questão das nomenclaturas eclesiásticas, e a gente se esquece que o apóstolo Paulo não está falando nada disso. Ele só está falando que não podemos abrir mão de pessoas apostólicas, ou seja, visionárias. Não podemos abrir mão de pessoas proféticas, ou seja, as pragmáticas, aquelas que são diretas, aquelas que querem sempre provocar o status quo quando tudo está muito bem. Também o apóstolo Paulo está falando da importância de termos os evangelistas, ou seja, pessoas confiantes, que sempre olhem o copo meio cheio. Ele também está falando das pessoas pastorais, aquelas que sempre estão com o lenço na mão, às vezes não são tão evangelísticas, às vezes não são tão diretas, às vezes não são tão visionárias, mas, quer ver ele feliz é falar que tem alguém no hospital que está precisando de uma oração. Sabe, então, para fechar, o pedagógico, aquelas pessoas mais sistemáticas, aquelas pessoas que, para saírem do ponto A e ponto B, entendem que não basta uma visão, mas ela precisa desenvolver um processo, né? Então, para mim, esse texto, ele é basilar, assim. Ele é importantíssimo para uma igreja se organizar, para uma igreja avançar, para uma igreja se organizar, para uma igreja viver o que o apóstolo Paulo diz, a maturidade. Então, igrejas onde o dom apostólico, o dom visionário não é visto, né, não é desenvolvido, essa igreja não vai avançar, essa igreja não vai expandir. Né? Uma igreja onde o dom profético não é valorizado, não vai haver correção pela palavra de Deus. Vai ser mais um clube do que de fato um ambiente de exortação, de correção, de admoestação. Uma igreja onde os evangelistas não têm vozes é uma igreja que não tem aquele senso de vão para a rua, vão falar de Jesus. Não sei se isso vai virar uma igreja, como o visionário pensa, mas só do evangelista ir para a rua e falar de Jesus, redes sociais, YouTube, aquilo que você está fazendo aqui. Você sabe, Lucas, eu já falei isso para você, para mim, além do dom pedagógico, que você tem muito fácil, para mim você é um evangelista nato, né? Nunca te vi olhando o copo meio cheio. Não estou falando que você não passou por momentos assim, mas... Meio vazio, mim, né? Oi? Você falou meio cheio? Não, seria meio vazio. Eu não vejo o copo meio vazio. Exato, você não vê o copo meio vazio. Todas as vezes que eu falo com você, sempre é uma perspectiva boa, assim. Então, da mesma forma, a gente precisa dos pastorais. O que é uma igreja? O que seria uma igreja se não tivesse um pastor Zé Carlos? Sim, claro. Né? É um paizão, é o mesmo perfil do meu pai. E o que seria da igreja sem os nossos professores de escola bíblica? Sim. Aqueles que não estão muito preocupados com a plataforma lá no púlpito, mas quando entram numa sala de aula são apaixonados. Enfim, então eu falo um pouco sobre isso nesse livro e da importância que tive em organizar a DAI nesse perfil bíblico. E é interessante quando você falava, estava pensando aqui, né? Que, de fato, quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo não está falando sobre títulos. Olha só, esse título é seu, esse título é seu. Mas ele está falando sobre características, né? Dons que Deus dá para cada pessoa. Isso se conecta com o que você disse de... Olha, eu demorei um pouquinho para entender, mas eu entendi que eu não preciso amar tudo, eu não preciso fazer tudo. Então, compartilha com a gente um pouquinho a importância da pessoa entender quem ela é e estar bem com quem ela é. Entendeu? Muito importante. Volto a dizer, eu acho que em algumas fases da minha vida, quando olho, eu me vejo muito como um visionário, ou seja, o dom apostólico, mas também me vejo muito como um pedagogo. Né? Eu defendo a tese de que nós temos um mais predominante e um outro mais, né, dominado, vamos dizer assim. São complementares, mas eu entendo que sempre tem um mais latente. E o meu mais latente é o visionário. E o meu secundário, eu diria que é o pedagógico. Só que, em alguns momentos da minha liderança, eu tive que abrir mão disso e ser mais profético.
Uhum. Em algum momento eu tive que ser mais evangelista. Em algum momento eu tive que ser mais pastoral. Agora, não significa que eu sou bom em tudo, que não faz sentido, eu não sou bom em nada, mas assim, eu preciso entender que o pastoral não é o meu latente, o profético não é o meu latente, o meu evangelista não é o evangelista não é o meu latente, Uhum. né? Agora, quando eu tenho essa capacidade de fazer essa leitura de mim mesmo e fazer essa leitura das pessoas que caminham comigo, eu desejo colocá-las em ambientes onde elas vão florescer muito mais daquilo que o próprio Deus já colocou dentro delas, Sim. né? E eu falo isso para minha liderança. Você que é mais evangelista, tem hora que você tem que ser profético na sua liderança, né? Senão, agora, quem sou eu para tirar, né, uma pessoa que é mais evangelista e colocar numa área da igreja onde, se ela tiver que ser mais profética, aquilo vai drenar muito mais. Uhum. Então, como é importante, sabe, a gente entender qual é o nosso quadrado, qual é o dom que mais faz a gente fluir, e também entender qual é o dom que drena mais, sendo que essa compreensão é sempre importante. Existirão momentos onde será necessário uma postura dentro de um dom, né, que talvez não é o nosso mais latente. Então, a gente precisa se preparar. E aí eu gosto da ideia de que grandes líderes, eles reconhecem quais são os seus pontos fortes e pontos fracos. Excelentes líderes melhoram os seus pontos fracos. Então, sou visionário, apostólico. Sou pedagógico, né? Ok. Mas o que eu preciso fazer para melhorar as minhas skills para que, de fato, eu seja um profeta melhor, seja um evangelista melhor? Porque acho que se eu melhorar em todas essas áreas, por mais que não sejam as minhas latentes, isso vai diferenciar minha liderança e eu vou conseguir entender talvez um coração do profético e vou saber desenvolver ainda mais essas pessoas que caminham comigo. Excelente. E o que eu acho interessante quando você fala sobre isso é que alguma pessoa pode pensar, mas ok, então eu me torno uma pessoa melhor para quê exatamente? Eu acredito que é para a gente servir melhor a igreja do Senhor. Você, como eu, gosta muito de ouvir Craig Rochelle. Todo mundo cresce quando o líder se torna melhor. E quando você se torna melhor, as outras pessoas que estão próximas de você são impactadas por isso. E se a comunidade que você faz parte, o ministério que você faz parte é impactado por esse desenvolvimento, a igreja se torna mais saudável, né? É uma visão de reino, é um amor pela igreja, né? Exatamente. O contexto disso que a gente está falando é exatamente o corpo de Cristo. Sim. O apóstolo Paulo ele está falando exatamente sobre que Cristo seja manifestado em maturidade, né? Nós somos o corpo de Cristo. Então, a igreja de Cristo que não valoriza, igreja local, tá? Sim. Uma igreja local que não valoriza um desses 5 dons, você pode ter certeza que ela falha feio em alguma área. Tá faltando alguma coisa. Sim. Né? Você pega aquela igreja que talvez não cresce tanto. Às vezes tem até bons visionários, mas talvez não tem pedagogos. E tantos outros que eu poderia citar. Na Bíblia, a mensagem, e eu nem citei isso no meu livro, porque descobri isso depois, e foi um erro meu. Mas se eu pudesse fazer uma revisão no meu livro, não que eu errei em escrever, mas eu deixei de complementar. Entendi. Na Bíblia, a mensagem, o Peterson, ele fala, a linguagem que ele usa é poética, né? E ele fala que se tivermos essa capacidade de desenvolver essas 5 lideranças numa igreja local, estou parafraseando, tá? Nós teremos um pouco a noção do que é trabalhar nos ritmos da graça. Então ele compara esses 5 dons como se fosse uma música, sabe? A melodia, a harmonia, o ritmo, a letra. Então não é uma competição, não é uma hierarquia, não é simplesmente um organograma.
Tem horas que a Dai precisou ser mais pedagógica, tem horas que ela precisou ser mais visionária. Nós estamos nessa fase. Sim. Nós estamos mais numa crise de pedagogia, né? Melhorando os nossos processos. Se eu pudesse falar qual é a fase da Dai hoje, pedagógica. Uhum. Mas se você me perguntasse algum tempo atrás, estava na fase mais visionária. Sim. Em outros momentos, a gente precisou pegar um pouco a parte mais profética, outra parte mais pastoral. Então, esse é o ritmo, né? E se você não tem peças, se eu não tenho peças dentro de cada caixa que me ajudem nisso, quando chegar o momento da pedagogia e eu não tiver bons pedagogos do meu lado, o ritmo pode sofrer. A gente vai querer fazer bossa nova e o negócio é jazz, sabe? Então é necessário a gente ter uma arquitetura, ter um desenvolvimento, né, desses 5 dons para que esse balanço, né, esse swing aconteça, esse ritmo aconteça da melhor maneira possível. O que é lindo nisso, né, Rodrigo, é que não é algo que se aplica apenas para igrejas grandes, para pastores de igrejas grandes, super estruturadas, mas é algo que se aplica para aquele irmão que foi chamado por Deus e plantou uma igreja e está reunindo 20, 30 pessoas, né? É algo que se aplica para todas as realidades. Exatamente. Eu digo mais, é mais para ele do que para a gente que já está com a igreja um pouco maior. Sim. Né? Eu falo isso por quê? Porque é mais difícil. Depois que você cresce como igreja, é natural que as pessoas entram num status quo, tipo assim, deu certo até agora, né? Vamos continuar do mesmo jeito. E quando você vem, tanto é verdade que quando eu fui compartilhando isso com a igreja, eu tive que fazer com doses homeopáticas. Dei um estudo bíblico disso, depois fiz uma série de mensagens, hoje estou com o meu livro. Então, assim, não é fácil, porque não sei, a gente menosprezou muito, pelo menos eu falo da minha realidade, a gente menosprezou muito esse texto na ideia de que a gente precisa de apóstolos, a gente precisa de profetas, a gente precisa de evangelistas, a gente precisa de pastores e a gente precisa de mestres consagrados para tudo isso acontecer. Sim. E a gente sabe que não é essa a realidade, né? Então, para quem faz parte de uma comunidade pequena e está nos assistindo, aproveite, né? Aproveite isso, desenvolva a sua liderança, identifique, né? E no meu livro, Luquinhas, tá bem pedagógico isso. Então eu deixei bem pedagógico, explicando, à luz do texto bíblico, as características de um apostólico, enfim, fiz alguns testes também, a pessoa ela pode se debruçar nos testes para entender qual dom é o dela, enfim, como se fala, lendo o livro, vai cravar? Não vai cravar, mas no mínimo vai nortear pessoas que nunca tiveram acesso a esse conteúdo mais detalhado, a pelo menos, eu me vejo mais como um pedagogo na igreja. Por isso que quando as pessoas me ligavam para visitar um crente, eu achava que eu não estava crente. Que aquilo me incomodava. Não é que te incomoda, talvez não é o teu perfil. Se você precisar, eu sei que a pessoa vai, né? Nós vamos. Mas ela se sente muito melhor preparando uma aula de escola bíblica do que ir fazer uma visita hospitalar. E isso não pode ser um peso para a pessoa. Sim. É só realmente a área dela que precisa ser aflorada. E do ponto de vista de liderança, para aquele que não é, por exemplo, o pastor presidente da igreja, o pastor auxiliar, isso é algo que se aplica para todos os ministérios, né? Você ter esse cuidado de identificar as pessoas para que você tenha um ministério maduro e saudável, né? Exatamente. Maturidade é a palavra que o apóstolo Paulo mais usa nesse texto, para que alcancemos a maturidade. Maturidade é fazer bem o que está dentro de mim e entender que o outro faz a outra função muito melhor do que eu. Lindo. E me diz uma coisa, onde que as pessoas conseguem adquirir esse livro, que é uma bênção? Tá, eu acho que, já que a gente está com uma audiência aí global, Amazon. Amazon eu acho que acredito que seja a ferramenta, né, melhor para todos, mas também a pessoa pode entrar no meu site, rodrigosoeiro.com.br, e lá também ela vai ter acesso. Então, ou pela Amazon ou pela
pelo meu site, vai ser, são aí caminhos mais eficientes para a pessoa adquirir meu livro. Ótimo, o site vai estar aqui na descrição do livro. E antes da gente terminar, só duas coisas. Comenta um pouquinho como que foi gravar canções que, sim, são canções incríveis, com arranjos extraordinários. Como foi essa experiência? Posso te Amém. confessar, essa é a playlist da minha casa. Hoje eu acordo e coloco lá clássicos. Ah, feliz por isso, meu irmão, feliz. Sempre tive esse sonho, você sabe, assim como você, sempre fomos envolvidos com música. Eu nasci na Assembleia de Deus, e então o jazz, a música da harpa cristã, músicas mais antigas, clássicas, sempre fizeram parte da minha vida, né? E eu sempre quis fazer um projeto assim. Sim. Mas, enfim, a vida foi, né? Gravei outros álbuns, outros projetos, mais pop, mas no meio da pandemia isso me aflorou de um jeito ainda maior. Conversei com alguns amigos, alguns irmãos, alguns parceiros, porque não é fácil, né? Gravar um CD pop já é difícil, onde você tem 5, 6 músicos envolvidos. Você gravar um projeto dessa magnitude, são 35 músicos no palco, né? Então, além de ser muito complexo, é muito dinheiro, tudo ganha proporções maiores. Sim. E Deus foi enviando os recursos, Deus foi enviando pessoas, e nós lançamos, então, no último dia 4 de abril, nas minhas plataformas digitais e no YouTube, lançamos o Projeto Clássicos. São 11 canções, né? Uma canção ela é instrumental, né? Um popurrí instrumental de todo o repertório. Aí depois temos aí músicas como Solta o Cabo da Anal, Se Isso Não For Amor, né? Que eu gravei com o pastor Fernando Silva, Tu És Fiel, gravei com a minha irmã. Enfim, tantas outras canções, e realmente está sendo muito especial poder cantar essas canções, bem desafiador, né? Também porque pastores me ligam, Rodrigo, vem lançar aqui na minha igreja, mas não é tão fácil, né? Não é simplesmente colocar o teclado debaixo do braço e cantar. Então, é um ecossistema um pouco mais complexo, por isso que a gente está procurando fazer lançamentos esporádicos em algumas igrejas que têm condições de absorver estruturalmente esse modelo, né? Mas é algo diferente. Não fiz porque é diferente, fiz porque amo, mas eu também reconheço que dentro do cenário da música evangélica brasileira, eu acho que é um disco, é um álbum que está trazendo um pouco de diferente, né? Um tempero diferente. Um tempero diferente. Amo música pop, amo muitos ritmos, mas eu acho que estou tentando deixar a minha contribuição para a música evangélica brasileira através dos clássicos. E, enfim, que venham outros, eu acho que não tem volta, não. Acho que a minha vida musical ela vai permear nessa onda. E se em algum momento precisar gravar alguma música pop, acredito que o Adai Music, algum feat ou alguma coisa assim, eu vou por esse caminho com eles. Mas projetos meus exclusivos, acho que dificilmente eu volto a fazer aquilo que sempre fiz, né? Entendi. A minha ideia é permanecer no clássicos, é permanecer no jazz. Eu acredito que vou ser muito feliz. E como isso tem me ajudado na pastoral, na minha pastoralidade. Como que colocar para fora toda essa criatividade tem me ajudado a ser um pastor mais criativo, né? Legal. Isso é um dos princípios que eu aprendi no Summit em 2019. Todas as vezes que vou para uma reunião, não posso levar só o Rodrigo pastor, não posso só levar o Rodrigo pai, eu tenho que levar o Rodrigo inteiro, né? Então, quando eu levo o Rodrigo inteiro, quando eu levo o Rodrigo músico, quando eu levo o Rodrigo pastor para uma sala de reunião, é a minha melhor versão lá, entende? Sim. Então, não posso afogar e deletar aquilo que Deus plantou em mim. Então, está sendo muito especial. Obrigado por ter tocado nesse assunto, porque tá muito bonito, o projeto tá muito bonito. Quem não conferiu, acho que vale a pena dar uma conferida. É muito bonito, ele tá sendo assim, sabe, um pouquinho singelo, tá lindo demais, vale a pena você assistir, coloque para os seus filhos ouvirem, sabe, manda para sua família, porque tá absolutamente lindo, vai ser uma grande bênção para você. E pastor Rodrigo Soeiro, para nós terminarmos, deixa uma palavra para a pessoa que está assistindo a gente,
Aquela pessoa que está envolvida com a igreja, envolvida com o ministério, envolvida com liderança. Deixa essa palavra para nós. Amém. Eu, nos últimos anos da minha vida, eu tenho tentado direcionar a mim mesmo, minha família e a liderança da ADAI em 3 frentes importantíssimas. Primeira frente, que sejamos sempre teologicamente cristocêntricos, que a nossa pregação, que a nossa música, que o nosso servir, que o nosso voluntariado, que tudo que venhamos a fazer, possamos fazer para que Cristo seja exaltado. Segundo, que sejamos os mais precisos tecnicamente. Se é para fazer, que a gente faça com qualidade. Porque, como disse já Rick Warren, excelência honra a Deus e inspira pessoas. Sejamos os mais precisos, tecnicamente falando. Se é para cantar, que cantemos bem. Talvez não seremos o melhor cantor, mas seremos a nossa melhor versão de cantor. Então, que possamos buscar sempre a nossa melhor versão técnica. E terceiro e último, não menos importante, que sejamos sempre criativamente apaixonantes, ou apaixonadamente criativos. Porque dentro de um mundo que é muito criativo, nós, como filhos do Criador, podemos sim fazer disso um grande gatilho para que as pessoas conheçam o Evangelho. Que não possamos ter o preconceito da embalagem, ou que não possamos nos apegar tanto ao método, mas que possamos ser criativos no método para que o Evangelho nunca seja um assunto coadjuvante. Eu termino usando o exemplo da garrafa de água. Toda garrafa de água tem validade. Mas por quê? Se a água não tem validade, a garrafa tem. Muitas pessoas, por não estarem de olho na validade da garrafa, podem comprometer o conteúdo que está dentro dela. Então, que possamos ficar menos preocupados com a embalagem, mais com o conteúdo. Então, a criatividade apaixonante faz com que a gente faça tudo. Eu acho que o Craig Groeschel fala isso. Façamos tudo que não seja pecado para ganhar o pecador. Então, se formos cristocêntricos, se formos tecnicamente precisos e se formos criativamente apaixonantes, eu acho que a nossa tendência de sermos sal e luz de maneira efetiva e eficiente, acho que vai ser muito especial. Essa é a palavra que eu deixo. Mais uma vez, muito obrigado por esse convite. É uma alegria muito grande ter você comigo, Rodrigo. Sabe que você é um grande irmão que eu carrego no coração e vamos fazer muitas coisas juntos ainda para a honra e glória do nome do Senhor, para a expansão do reino, para a formação de pessoas que servem com amor, com excelência e devoção a Deus. Não é, meu irmão? Isso aí. Muito obrigado. Sucesso nesse podcast, sucesso em tudo que você for fazer. Você é um irmão mesmo, um cara crente, um cara que eu tenho muito orgulho de chamar de amigo. Obrigado por tudo. Que isso. E você que está com a gente pela primeira vez, ainda não se inscreveu no canal, quero te encorajar, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber uma notificação todas as vezes que entrar conteúdo novo aqui no canal. Um conteúdo que visa te aproximar de Deus e te conduzir para ser um instrumento nas mãos dele. Compartilha essa conversa com as pessoas que são especiais para você. Assiste os outros vídeos e busque viver o melhor do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe e até mais.